Líder cristão, homem ou mulher, pode ser criticado? Lição 10. Paulo e seu amor pela Igreja. Esta lição tem o texto áureo seguinte: porque o amor de Deus nos constrange, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, parte A. Verdade prática. O amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Eu peço a você que curta, comente, compartilhe, dê o seu joinha, se inscreva no canal. E se esse é o objetivo, continuar inscrito, verifique se a sua inscrição está ativada. Precisa estar na cor cinza e grafado inscrito. Se estiver vermelho, é porque você não está inscrito e às vezes isso pode acontecer por motivos alheios à sua vontade. É muito importante a sua inscrição, é muito importante o seu joinha, é muito importante você compartilhar e comentar. Posso contar com você? Deus nos abençoe, graças a Deus. A leitura bíblica em classe será em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10, que passo a ler e comentar agora. Lembrando que Tessalonicenses é o pátrio de quem era nascido, habitava na Tessalônica. Era o nome da cidade. Hoje ainda existe na Grécia, mas às vezes há alguma variação nesse nome. Nesse momento aqui da Bíblia, enfim, aí envolve tradução e tudo, nós chamávamos de Tessalônica. Versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Versículo 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Macedônia basicamente onde é hoje, né? O país da Macedônia, mas era uma área um pouco maior do que hoje estaria ocupada pelo país, e Acaia, uma outra região ali próxima. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E, fechando essa leitura, completando essa leitura, o versículo 10.
e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O objetivo geral da lição: compreender o amor pela Igreja. Pelo menos duas características marcaram a Igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo o capítulo 1, o amor de Paulo pela Igreja. Capítulo 2, amor e fé na Igreja. E capítulo 3, as 3 virtudes na Igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Mundo gentílico é o mundo além dos judeus. Então, lembra, a gente falou muito isso em algumas lições passadas, do ponto de vista de Deus, basicamente, até o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, a população era dividida entre judeus e gentios. Judeus, aqueles descendentes de Abraão, e gentios, todos que eram não judeus. E aí, quando ele fala esse mundo gentílico, ele está falando justamente o mundo fora os judeus. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Vejam o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios. Abre aspas. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. E fecha aspas. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Os cristãos de Tessalônica eram o objeto de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Quem é ele que via? Ele, o apóstolo Paulo. Os versículos de 5 a 10 de nossa leitura bíblica em classe mostram a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e, pela fé, abraçaram o Evangelho. De novo, igreja, pessoas. Igreja, grupo de pessoas que a compõem. Onde essas pessoas se reúnem se chama templo. Logo, o Evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Eu vou deixar esse texto na tela e já previno que voltaremos a esse ponto. Continuando. Esse é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele Deus.
O lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e, assim, sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Voltaremos a esse ponto ao final, vou lembrando disso aqui. Um resumo do que dizemos nesse capítulo 1 é apresentado assim. O apóstolo, quando se fala o apóstolo Paulo, né? Mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Doloroso sacrifício de Jesus. Qual é o doloroso sacrifício? A crucificação de Jesus no Calvário. Síntese do tópico 1. Ame a sua igreja local. Capítulo 2. Amor e fé na igreja. No ensino de Paulo, quando falamos em ensino de Paulo, também poderíamos falar no ensino paulino. Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. Amor salvífico, amor referente à salvação. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos, Paulo. Abre aspas. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Fecha aspas. Texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos, abre aspas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecha aspas. Texto de João 3:16. É preciso crer para responder a esse amor. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus, imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu, abre aspas, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Fecha aspas. Em 2 Tessalonicenses, ele arremata, o apóstolo Paulo, abre aspas, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Fecha aspas. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. A igreja local é onde tudo acontece, é onde os irmãos se encontram, é onde se estabelece a comunhão. A igreja local é a menor célula da igreja do Senhor como um todo. Só que aí tem que trazer sempre essa informação. Quando se fala a igreja do Senhor Jesus Cristo, aí o conceito da igreja que reúne cristãos, pessoas que estão em Cristo em toda parte do mundo. Já a igreja local, ela reúne as pessoas que estão em Cristo naquela igreja local, claro. Mas, além disso, a igreja local, ela contempla todas as pessoas que são legalmente ou legitimamente membros da igreja.
Eventualmente, pode acontecer de um membro estar com toda a sua credencial em dia e ele não está em Cristo. É triste, mas acontece. Isso Jesus ensinou, o próprio Senhor, na parábola do joio e do trigo. Há grande plantação de trigo, mas aí veio o inimigo do Senhor à noite, lançou sementes de joio, e os discípulos chegaram até a dizer, mas quando começou a crescer joio no meio do trigo, ele falou: Senhor, vamos lá, vamos arrancar esse joio. E o Senhor disse: não, se vocês poderiam se confundir e arrancar trigo também. Então é melhor que deixar que cresçam juntos, que no dia da colheita aí sim serão separados. E, claro, o joio será queimado. Isso para ilustrar que sempre pode acontecer de na igreja local ter pessoas que não estão em Cristo. Pessoas. E pode ter, inclusive, até pastores, às vezes até pastores dirigentes. Por que não? Aí a gente está numa época, está aparecendo igreja aí para todo tipo de preferência. Então, uma igreja onde o seu líder começa a fazer coisas contrárias à Bíblia, defender publicamente coisas contrárias às Escrituras, é razoável ou é até bastante provável acertar se a gente disser que esse líder não está em Cristo, porque ele está se desviando da palavra de Deus, mesmo estando com a credencial, mesmo estando presidindo socialmente, porque tem um estatuto que está no cartório, aquela igreja local. Então tem toda essa diferença. Então, quando fala a igreja local, a gente, a princípio, pensa aquela reunião ali e tá todos os irmãos estão em Cristo. Eu acredito até que em boa parte delas, não sei se maioria ou minoria, isso possa até acontecer. Mas o normal é que tenha joio, como o próprio Senhor Jesus já falou. E no Antigo Testamento também era assim. Saía o profeta que ia profetizar em nome do Senhor e saía o profeta que profetizava a troco de dinheiro, a troco de vantagem, a troco de bajulação. Isso aconteceu nos dias do Micaías, lá junto ao rei Acabe e assim por diante. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático e, de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Vou ser muito rápido aqui na parábola do bom samaritano, tá? Só se alguém não conhecer nada mesmo dela, aí coloca aí nos comentários aí que a gente depois dá uma explicada melhor, mas sendo bem rápido, né? Primeiro dizer que as parábolas, elas são um conhecimento da sociedade da época. É algo do tipo que elas não apresentam nomes, né? Até uma das maneiras de se analisar o que é parábola e o que não é parábola. Elas não apresentam o nome dos personagens, mas é uma história contada, mas que o conhecimento, a cultura daquela população, ela aceita aquilo ali como sendo algo que perfeitamente poderia ter acontecido ou aconteceu até mais de uma vez. É algo, sendo assim bem grosseiro, como dizer, num país onde as coisas funcionavam muito bem, uma certa ocasião, um cidadão foi pego em flagrante cometendo um roubo, um furto, e ele foi preso. Se a gente tiver a dimensão desse país, como as coisas funcionam, não dá nem para a gente dizer que país é esse, né? As coisas estão tão difíceis. Mas a gente iria admitir, realmente, o país tal foi pego, vai ser preso. Ninguém iria discutir, mas será que isso é possível? Não. Bom, então vamos lá. Na parábola do bom samaritano diz: um cidadão saía de Jerusalém para Jericó. É um declive, né? Um caminho em declive, onde uma cidade está em relação à outra, aí em torno de 1.000 metros.
acima uma da outra. Ele começa a descer e no meio do caminho ele foi atacado por salteadores, assaltantes, e bateram nele, tomaram tudo que ele tinha, e diz a Bíblia que ele ficou ali semi-morto. Então passou primeiro um cidadão, e passou um levita, e passou, eu estou muito ocupado, e foi embora. Passou um sacerdote também, e foi embora. Todos esses judeus, né, naturalmente. E por fim passou um samaritano. Os judeus, a essa altura, tinham uma certa rivalidade, vamos dizer, com os samaritanos. E o samaritano foi lá, pegou aquele homem, viu que ele estava ainda vivo e ajudou aquele homem a terminar o trajeto da viagem, deixou aquele homem numa hospedagem e chegou e combinou lá com o dono da hospedagem: olha, eu vou deixar aqui o pagamento já da diária dele e depois eu passo aqui na volta. E se precisar de mais alguma coisa, você pode fazer que quando eu voltar eu acerto com você. Aí Jesus pergunta: quem foi que fez a vontade do Senhor? Aí os judeus, muito a contragosto, porque eles não se davam com o samaritano, digamos assim. O samaritano é o que a gente chamaria aí na arte cênica de um mocinho do filme, né? Aí eles dizem: o que usou de misericórdia para com aquele necessitado. Então essa é a parábola do bom samaritano. Vamos nós. O amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta, no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Acrescento aqui o versículo, vou deixar aqui na tela, 1 João, capítulo 4, versículo 20, e eu trago a tradução Almeida Revista e Atualizada. Então, abre aspas: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Fecha aspas, repetindo, 1 de João, capítulo 4, versículo 20. E eu costumo até, desse versículo aqui, fazer um comparativo. Eu acho que é aqui onde fala de amor, eu costumo dizer que se aplica perfeitamente à questão de gratidão, né? Às vezes a pessoa recebe um favor, recebe um benefício, recebe uma ajuda e não diz nem obrigado. Aí depois, às vezes até depois dá um testemunho: estou grato, sou grato a Deus, dou graças a Deus, quero culto e ação de graça porque eu recebi isso, porque eu ganhei aquilo. Pois é, mas Deus usou uma pessoa para usá-lo concretamente, ele não disse sequer obrigado. Aí eu trago essa mesma questão do versículo. Se alguém não consegue ser grato a seu irmão que vê, como vai conseguir ser grato a Deus que não vê? Eu considero isso aqui também. Então, Deus usou a pessoa, foi Deus, foi. Deus usou a pessoa, usou, então, obrigado. Eu digo obrigado até para o médico, que eu vou lá, pago a consulta, ou pago o convênio, principalmente quando o tratamento dá certo. Então, cabe essa reflexão. Síntese do tópico 2. O amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo como virtudes complementares. Capítulo 3. As 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Veja o que o apóstolo diz em sua oração, abre aspas: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Fecha aspas. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13.
Assim, as três virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. O resumo do que falamos até aqui nesse capítulo 3 pode ser dado por essa expressão aqui seguinte. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Atenção, tribulação e adversidade por amor a Cristo. Porque senão alguém vai comparar com tribulação e adversidade porque comprou e não pagou, porque deu cheque sem fundo, o cheque está deixando de existir, né? Mas porque está com o nome sujo no SPC, comprou mais do que podia pagar, porque mentiu, ou porque cometeu algum ilícito. Aí está passando uma tribulação. Mas não é dessa que a Bíblia aqui está falando, né? Em que havia essa alegria. Então vou voltar aqui, vou até repetir. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Ou seja, a razão da tribulação é estar servindo a Cristo, é perseguição por ser cristão. Graças a Deus, no Brasil, a gente ainda não sabe o que é isso. Eu digo não sabe o que é isso em vista de outros países, né? Porque aqui a gente tem várias garantias e, na verdade, a maioria de nós cristãos não usa as garantias que tem para pregar o Evangelho como ele precisa ser pregado. Essa é uma verdade que a gente precisa dizer. A maioria de nós não usa esse talento que a gente tem em relação a outros países onde é muito mais difícil de se pregar o Evangelho. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim, somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Então eles passavam perseguição, passavam sofrimentos por amor a Cristo, não porque fizessem alguma coisa contrária à lei. É importante saber que existe essa diferença. E eles se comportavam assim, com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo. E deve também tocar o nosso. Tocar o teu, tocar o meu. Encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. A síntese desse tópico 3, 3 virtudes mencionadas por Paulo: fé, amor e esperança.
Concluindo, esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Devemos amar uns aos outros e principalmente os que estão mais próximos, né? Obviamente que amando uns aos outros, vamos amar a membresia da igreja, então vamos amar a igreja local. Nossa pergunta de abertura foi se o líder cristão, homem ou mulher, pode ser criticado. E tal como a gente prometeu lá no capítulo 1, eu vou trazer de novo aquele tema e a gente vai aprofundar um pouquinho, porque do jeito que saiu, pode ser que ou o professor que pega a lição em cima da hora e não toma o cuidado ali de ter estudado anteriormente, ele pode ser surpreendido por um aluno que leu aquilo ali, isso chama atenção. Então eu sugiro que a gente trabalhe melhor, vamos dizer assim, esse ponto. Então, antes de mais nada, é preciso a gente meditar, ter em mente 3 conceitos. O primeiro deles, o que é bíblico? Uma sentença que é bíblica, uma expressão que é bíblica. É o que está amparado nas Escrituras, o que está escrito nas Escrituras. Por exemplo, quando eu faço essa afirmação, o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Eu estou amparado nas Escrituras. Isaías disse, no capítulo 6, que ficava vendo ali aquela exclamação o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aí o estudo da Trindade, né, costuma dizer, por exemplo, que aparece ali 3 vezes esse santo justamente para se referir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E várias outras passagens. Esse nem é meu objetivo, mas eu creio que isso já foi até bem explorado. Também temos a lição da Trindade, se alguém precisar a gente mostra. Apenas para dizer o que é bíblico. Jesus está vivo, isso é bíblico. Percebeu? Muito bem. Existe o que é extra-bíblico. Extra-bíblico, ele simplesmente não está na Bíblia daquele jeito que a gente costuma falar. É extra-bíblico. A princípio faz sentido. Então a gente fala, a gente repete. Mas como está escrito, né? Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. Então o que hoje é um consenso até científico, amanhã pode deixar de ser. Por exemplo, eu poderia dizer, sem outra informação ou sintoma, homens devem se consultar com seu urologista após os 40 anos, ao menos uma vez por ano. Isso está disseminado dentro da prevenção, câncer de próstata, para combater, se for o caso, fazer um diagnóstico precoce, com isso vai dar maiores chances de tratamento. Mas a gente vai falar que é extra-bíblico porque essa afirmação, embora faça todo sentido, nesse momento eu concordo com ela, por isso que eu trouxe como exemplo, eu aconselharia também, sem outra implicação que tivesse, também aconselharia um amigo, mas isso não está na Bíblia, então por isso nós chamamos de extra-bíblico. E existe o que é antibíblico. Antibíblico é aquilo que conflita com as Escrituras. Já há um preceito bíblico numa direção e alguém ousa dizer ao contrário daquilo ali. Por exemplo, em determinado momento, quando eu estava iniciando meus trabalhos, assim que eu tinha passado no concurso, já tem 30 anos já, e eu escutei uma conversa de colegas de trabalho, um cidadão
aí lançou uma expressão que a gente até é bem conhecida, a maioria de vocês já devem ter ouvido, mas ele foi e disse: todos os caminhos levam a Deus. Aí é aquele momento. Se você ficar quieto, daqui a pouco as pedras vão clamar. E na minha condição de crente, de servo de Deus, eu não consegui ficar quieto, graças a Deus que eu falei, né? Porque se eu tivesse ficado quieto, eu estaria me arrependendo até hoje. Eu disse para aquele cidadão, a gente estava ali numa composição ali de, 5, 6 colegas de trabalho. E eu disse para aquele cidadão: olha, lamento te dizer que não é assim. É uma expressão extra-bíblica. Por quê? Porque Jesus disse, e está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que faz dessa expressão, qual expressão? Todos os caminhos levam a Deus, uma afirmação antibíblica. Bom, dito isso, vamos à frase que eu falei que precisava de se aprofundar melhor. Eu vou deixar aqui na tela, que diz assim: num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Do jeito que saiu grafado, a interpretação de texto possível, a hermenêutica possível disso aqui, é que quando alguém criticar, ele estará deixando de demonstrar amor. Não posso concordar. Não vejo amparo bíblico para isso. Aí, se você encontrar, você pode até colocar aí nos comentários. Vai que você tenha facilidade até de encontrar com um comentarista, pede a ele uma referência bíblica para isso, e se ele der, você coloca aí nos comentários, que só vai enriquecer a todos nós. Mas eu não encontro. Encontro algo em outra direção. Por exemplo, Paulo falou de si próprio aos Gálatas. Abre aspas, para Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. O que eu já disse no meio da lição é que se um pastor dirigente, se ele falar, pregar coisas, ou agir, dirigir a igreja de forma contrária ao que está nas Escrituras, ele sinaliza como forte a possibilidade dele não estar em Cristo. Alguém poderia tomar isso como crítica. E isso vai dizer que eu estou amando menos a igreja local? De forma alguma. Paulo falou isso aqui até dele mesmo. Se eu mesmo vier a fazer isso, seja anátema, ou seja eu amaldiçoado. Mais um pouco, Paulo criticou Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Na tela aqui, ó. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Texto de Gálatas capítulo 2, versículo 11. Tem um contexto disso aqui, por que Paulo repreendeu, não vem nem ao caso, mas o ponto é que repreendeu. Parece que quando o escritor da revista falou em crítica, ele falou em crítica é qualquer coisa que a gente discorde. Eu não consigo ver alguma coisa diferente disso. Criticar é discordar de alguma coisa. Mesmo que seja a crítica educada, a crítica com boas palavras, com mansidão, mas se discordar é crítica. Parece que é isso que ele está dizendo. Se discordar é crítica, e se criticar está deixando de amar a igreja. Foi o que apareceu no texto que a gente leu. Mas não é isso que diz a Bíblia. E eu estou mostrando para vocês que não. A Bíblia vai em outra direção. Aí ainda fico imaginando o seguinte. Algumas perguntas sobre esse ponto. Algum conhecedor das Escrituras vai se atrever a dizer que Paulo não amava Pedro? Paulo resistiu a ele dentro daquele contexto de que, em vez de
criticar, é hora de amar dentro do que está sua revista aí. Alguém vai sugerir isso? Outra questão. Será que todas as igrejas locais são mais espirituais do que era Pedro? Porque Pedro foi passível de repreensão. Nas igrejas locais ninguém comete falha nenhuma. São superiores ao que era Pedro. E aqui eu estou falando do Pedro já depois do Pentecoste. Eu diria que não, vai ser difícil. Uma igreja local que seja mais espiritual do que Pedro. Eu ficaria muito decidido, teria muita vontade de visitar pelo menos essa igreja. Porque vai ser muito difícil de encontrar. Eu arrisco dizer que não. E aí, um iniciante nas Escrituras, e comparando como seria a reação de alguns líderes hoje, aventaria a hipótese de Pedro ter ficado magoado com o apóstolo Paulo. Pelo que eu observo aí da minha infância até agora aos 65 anos, uma boa parte, imagine, constar isso no currículo de um dirigente. Ele vai dizer logo, fulano de tal, que seria Paulo, aqui ele não prega mais. E se vier aqui, aí tem um termo que um pastor que usava, não chama ele para fazer nenhuma oração. Pois é. Alguém vai achar que foi assim que Pedro passou a agir em relação a Paulo, não é? Só que não. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, aqui na tela, já depois de algum tempo, Pedro escreve a respeito de Paulo o seguinte: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Esse amado irmão Paulo, ele está se referindo ao apóstolo Paulo. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O que Pedro está dizendo aqui, que Paulo é um homem sábio, segundo a sabedoria que ele recebeu de Deus. Pedro está dizendo que as epístolas de Paulo têm pontos difíceis, que os indoutos, incultos em relação às escrituras, torcem para a própria condenação. Ou seja, ele rasga grandes elogios ao apóstolo Paulo, apesar disso tudo. Donde eu me atrevo a dizer que aquela expressão ali para a revista, para esse caso, ela não está boa, não está bem colocada. E você, como professor, tire suas conclusões antes de ver como você trata disso com a sua escola. Ou então, faz o que uma grande parte faz, né? Simplesmente pula de fininho, não toca no assunto. Não vou me meter em polêmica. Aí eu me pergunto, e como é pregar o evangelho sem se meter em polêmica? Como é pregar o evangelho ficando sempre em cima do muro? Como é pregar o evangelho toda vez que vê alguma coisa errada, aí faz de conta que eu não vi? Não, eu não vi não, estava distraído. Não, nesse dia eu não fui. Como é? Que evangelho é esse? A palavra do crente seja sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. O amor seja sincero, o amor seja não fingido. Isso é uma verdade bíblica, porque está escrito. Substituindo a igreja local por filho, ficaria assim. Eu vou deixar o texto na tela só para a gente fazer uma comparação. Num tempo em que muitos vivem de criticar seus filhos, é hora de demonstrar amor pelos filhos que temos. Significaria o seguinte, porque eu amo meus filhos, eu amo meu filho, por exemplo, aí eu não vou criticá-lo nunca. Ou seja, eu nunca vou dizer que ele está errado, mesmo se estiver. Mesmo que eu tenha convicção que ele esteja, eu nunca vou dizer que ele está errado. Isso é pai de novela. Isso é mãe de novela. Isso é criação de novela. É conselho dado por gente da televisão que não tem família. Ou quando tem, a dele é um bagaço só.
Isso não é amor cristão, porque está escrito: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando for velho não se desviará dele. Isso é uma verdade bíblica, isso está escrito. Como é que não pode, que não vai criticar? Quando estiver bom, quando estiver bem feito, devemos elogiar. E quando couber crítica, desde que feita com temor de Deus, com a palavra mansa e com o dom adequado, tem que se fazer a crítica sim. Então, eu faço esse reparo. Por último, eu deixo mais uma pergunta aqui que eu já venho falando, porque a gente está indo para a época das eleições. A igreja local que põe comunista no púlpito deve ou não ser criticada? Coloque aí a resposta, pode colocar aí nos comentários. Eu dou logo a minha opinião. Precisa ser criticada sim. Aí tem uma outra questão também. Eita Deus. Diga aí, manda mais, Deus. Pois é, tem uma outra questão. Quando a gente diz assim, encontra o irmão, olha, mas a igreja tal tem um coral lindo, canta muito bonito, tem uma pregação muito boa. Aí o irmão que congrega lá, ele enche bem o peito e diz: aquela é a minha igreja, é lá que eu estou. Você já viu isso, né? Aí quando você diz assim, mas naquela igreja lá, o líder se encontrou com um comunista de renome internacional, tentando que fosse às escondidas, mas vazou. Aí o crente diz assim: olha, isso é problema dele lá com Deus, é ele lá que sabe, porque eu vou seguir o meu caminho para com Deus. Ué, agora já não é mais a minha igreja, agora é problema dele lá com Deus. Não é mais ou menos assim que funciona? Pois é, mas eu digo para as pessoas que têm o temor de Deus, e eu digo o que está amparado na Bíblia, o que é bíblico. Cada um será cobrado segundo as suas obras. Deus só requer de nós, só requer de você, só requer de mim o talento que Ele mesmo deu, ou os dons que Ele mesmo nos deu, que deu a você e que deu a mim. Ou o ministério que Ele deu a você e que Ele deu a mim. É só isso que Deus requer. A pessoa que não tem entendimento, não tem essa chamada, não tem esse dom, Deus não vai requerer nada dele. Mas o evangelho do ficar bem com todo mundo não funciona, não vai edificar, não vai exortar, não vai consolar e, pelo contrário, pode fazer mal a quem ouve, porque se um cego guiar outro cego, o risco de ambos cair no abismo é um risco real, segundo as Escrituras. Pode fazer mal para quem ouve e pode ser ainda pior para aquele que assim procede. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Se você pretende continuar inscrito, verifique se está ativado, está lá inscrito na cor cinza. E Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.